Olá, pessoal. Meu nome é Roberto, sou professor do curso de licenciatura em computação do campus Pinheiral do IFRJ e hoje eu estou aqui para explicar para vocês como é que funciona o estágio supervisionado do curso de licenciatura em computação, ok? Bom, então eu preparei uma apresentação aqui que eu vou mostrar para vocês e nessa apresentação eu vou mostrar de forma bem simples, bem didática, como que os alunos têm que proceder para efetivar o seu estágio, para contabilizar seu estágio, e para que a gente possa validar o estágio de vocês. Bom, então vamos lá. Vamos ao início do nosso bate-papo. Bom, o estágio de vocês, ele é regulamentado, o estágio dos nossos alunos, né, do curso de computação, é regulamentado pela Lei 11.788. Tá? É uma lei que diz respeito sobre o estágio supervisionado profissional de nível médio e de nível superior em todo o território nacional. Tá? Essa é a lei maior, né, que regulamenta todos os direitos e deveres do estagiário e dos outros atores que a gente vai ver daqui a pouco, que atuam durante esse processo, né, da prática do estágio. Existe um outro documento também que está abaixo dessa lei, que é o Regulamento de Estágio do IFRJ. O regulamento de estágio, ele existe em duas versões distintas. Existe o estágio profissional, né, que é executado numa corporação, numa empresa, numa instituição, e existe o estágio acadêmico, que é realizado em escolas. Esse estágio acadêmico é mais voltado para os cursos da área de licenciatura, né? Tem vários cursos de licenciatura no IFRJ, né? E o curso de licenciatura em computação é um deles. E e abaixo desse regulamento, né, de estágio do IFRJ, para os cursos de licenciatura, tem também uma previsão de como o estágio deve ser feito no curso de licenciatura em computação no próprio projeto pedagógico do curso, que é o PPC. Esses três documentos, tanto a lei como o regulamento de estágio e o PPC do curso, estão disponíveis no site do IFRJ, né, portal.ifrj.edu.br. Tá? Então, essa é a nossa diretriz legal, nosso amparo legal, né, para que o estágio de vocês possa acontecer. Na realidade, né, quando os alunos sempre me perguntam, mas como é que começa, como é que inicia, como é que é esse trâmite, né, de iniciar a prática do estágio? Os alunos, como a gente vai perceber, né, os alunos acabam descobrindo quando chegam ao quinto período, né, do curso de licenciatura em computação, porque começam a fazer disciplina de estágio 1, que eu vou falar mais à frente daqui a pouco. E aí, nessa disciplina de estágio 1, a gente mostra para os alunos que eles têm, né, o direito de começar a estagiar a partir de todas as disciplinas de caráter pedagógico terem sido concluídas do primeiro ao quarto período e quando o aluno já tiver matriculado na disciplina de estágio 1. Então, como a gente não tem, né, o itinerário formativo segmentado, aliás, seriado, né, ou seja, seguindo, né, um fluxo direto de primeiro, segundo, terceiro e quarto período, na realidade vocês não são matriculados aos períodos e sim às disciplinas, né? Essa determinação de começar a estagiar, né, após a conclusão dos cursos das disciplinas, né, de cunho pedagógico que são oferecidas do primeiro ao quarto período tem essa característica de fazer com que pelo menos os alunos tenham vivenciado, tenham presenciado, né, as disciplinas que trazem, né, a determinação de como atuar no ambiente acadêmico, além de estar matriculado em uma das três disciplinas. A gente vai ver que a disciplina de estágio ela acontece no quinto, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo período, né? Então, estágio um, 2 e 3, que a gente vai ver também mais à frente, vou comentar sobre elas. Então, tem que estar matriculado em pelo menos uma disciplina de estágio, tá? Bom, nesse caso, então, o aluno, quando atende a esses requisitos, ele pode começar a procurar o seu estágio, né? Um ambiente para estagiar. E o estágio da licenciatura em computação pode ser feito tanto em escolas como em empresas da área de computação. Então, o estagiário ele tem a, a possibilidade de se apresentar para as instituições
como um aluno do curso superior de licenciatura em computação, evidenciando a necessidade de realizar as práticas, as horas, né, de práticas de estágio, que são obrigatórias para a conclusão do curso, e demonstrando o interesse e a vontade de estagiar naquela instituição, né, seja uma escola ou uma empresa. E tendo o aval da instituição, ele começa a procurar a documentação que vai regulamentar e vai viabilizar essa prática, né, dessas horas de estágio. Então, existem 5 sujeitos envolvidos, né, nesse processo. A instituição de ensino, que é o IFRJ. Né, o IFRJ ele é um sujeito que participa atuante, né, nessa prática, tanto na documentação quanto na prática, que vocês vão ver daqui a pouco. A instituição concedente, que pode ser uma escola ou uma empresa, né? Ou seja, a instituição que vai conceder o espaço, né, e a oportunidade para que o estagiário possa, para que o aluno possa, né, se tornar, então, um estagiário daquela instituição. O próprio estagiário, né, que são vocês, alunos do curso de licenciatura em computação. Existe o papel, né, do orientador de estágio, que é um professor do curso de licenciatura em computação, da qual o próprio aluno deve convidar, né, para que seja seu orientador. E aí o papel do orientador de estágio, né, assim como o nome diz, é orientar em relação ao preenchimento de toda a documentação, orientar em relação a como se comportar, né, como o aluno deve se comportar no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, no ambiente em que ele vai realizar, né, o estágio dele. E existe a figura do supervisor de estágio. Né? O supervisor é o profissional da instituição concedente que vai estar recebendo o estagiário, vai ser, como o nome diz também, vai supervisionar a prática de estágio do nosso aluno no ambiente da instituição concedente. Então, normalmente é um profissional ou um professor da escola ou da empresa, né, que concedeu o estágio, para que o nosso aluno possa acompanhar e aprender com esse profissional todas as práticas necessárias para que um profissional daquela área possa atuar. Então, quando é o caso, né, de um estágio acadêmico, que é o que a gente mais recomenda, né, para os nossos alunos de licenciatura em computação, o supervisor de estágio é um professor. E aí, o papel do aluno como estagiário é acompanhar esse professor em todos os momentos da prática profissional desse professor. Ou seja, em sala de aula, quando ele estiver ministrando aula, na sala dos professores, quando estiver preparando aula, preparando material, corrigindo avaliações, montando avaliações, em reuniões, como reuniões de professores, reuniões de pais, conselhos de classe, ou seja, todos os ambientes em que o professor precisar participar para exercer a sua prática profissional, é conveniente que o estagiário o acompanhe para poder assimilar como são esses ambientes, né? Quais são as tarefas do professor no exercício da sua função, ok? Quando o estágio é feito num ambiente corporativo, numa empresa, né, no caso, né, da computação, pode ser uma empresa de desenvolvimento de software, uma empresa de suporte e infraestrutura, de montagem e administração de redes, de desenvolvimento de sites, de aplicativos, uma infinidade de recursos, né, que a gente vê aí, uma infinidade de atuações, né, de áreas onde a computação pode ser inserida. Então, se for uma empresa, uma corporação, né, onde o aluno estaria, então, exercendo aí a sua função de estagiário, é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. Né? O supervisor é um profissional que vai, então, ser a referência do aluno, né, do estagiário, para que ele possa observar esse profissional exercendo a sua função naquele ambiente e aprender como realizar, então, essas tarefas. Bom, para que o aluno, então, comece a estagiar, existem 4 documentos, né, que são essenciais para que a gente chama de documentação de liberação. São os 4 documentos primordiais para ele começar a estagiar. Tá? O primeiro deles é o convênio de estágio. O convênio de estágio não é uma atribuição do aluno, tá? Não é uma atribuição do estagiário.
Só que o estágio ele não pode ser viabilizado se não houver o convênio. O convênio é como se fosse um contrato firmado entre duas instituições. Uma instituição é o IFRJ, né, da qual vocês, alunos, pertencem, né, tem, então, a representação, né, da nossa marca, da nossa instituição. E a outra instituição seria a concedente, né, ou seja, a escola ou a empresa que vai conceder o estágio de vocês. Então, o convênio de estágio é um acordo firmado entre essas duas instituições para que os nossos alunos possam atuar como estagiários naquela empresa ou naquela escola. O convênio, então, como que o aluno pode verificar, né, se existe esse convênio? A primeira coisa a ser firmada, a primeira coisa a ser assinada é o convênio. Então, mediante a apresentação do aluno à instituição, né, a apresentação do desejo, né, de estagiar naquele ambiente, naquela escola, naquela empresa, o representante da empresa, então, ou da escola, né, vai dar uma resposta positiva, aceitando o aluno como estagiário, e aí o estagiário tem que fazer o quê? Procurar a coordenação de estágio, que é o COIEE, Coordenação de Integração Empresa-Escola. Então, a coordenação de estágio do campus Pinheiral, que fica no nosso prédio administrativo, o aluno deve procurar saber se já existe o convênio de estágio firmado entre o IFRJ e a instituição onde ele quer estagiar. Se já houver o convênio, tudo bem, ele pode pular essa parte. Pode pular esse documento e já passa para o segundo, que daqui a pouco a gente vai ver. Se não houver o convênio, o aluno traz um número de telefone e um nome de contato da empresa, entrega no COIEE, né, na coordenação de estágio, para que o nosso coordenador de estágio possa entrar em contato com a empresa, dizendo que um aluno nosso se apresentou nessa instituição, né, com interesse de estagiar e que é necessário, primeiramente, formalizar o convênio de estágio, né, que é um acordo entre partes. E aí, a coordenação de estágio envia a documentação para ser assinada pela instituição concedente. Quando esse documento volta assinado, o convênio já está firmado. Tá? O convênio tem validade de 5 anos e ele normalmente é renovado a cada 5 anos. Né? Bom, depois do convênio firmado, o aluno começa a correr atrás de outra documentação, que é o plano de trabalho ou plano de atividade de estágio. Tá? Deixa eu comentar, deixa eu inclusive mostrar esses documentos para vocês. Ó. Deixa eu voltar. O convênio, então, de estágio é essa documentação, né, que eu falei para vocês. É uma documentação de instituição para instituição. Né? Então, uma dica que eu dou para vocês, né, sempre que vocês, na documentação, verem o logotipo do governo federal ali no topo, não é uma documentação para o estagiário preencher, é uma documentação para a instituição preencher, ok? Então, firmou o convênio de estágio entre as instituições, aí sim o aluno corre atrás da próxima documentação. A próxima é o plano de trabalho, como a gente estava, né, iniciando a conversa. O plano de trabalho é onde o estagiário vai identificar, né, aliás, vai se identificar e depois identificar o local onde ele pretende estagiar, né, que é uma escola ou uma empresa. E citar textualmente quais são os planos de atuação, ou seja, como ele pretende atuar naquele ambiente de estágio. Então, quais são as atividades que ele pretende desempenhar naquele ambiente de estágio. Tá? Como o nome diz, é um plano ou um programa de atividades, né, ou de trabalho que o aluno vai desempenhar naquele local de estágio. Bom, ele junta esse plano de trabalho e preenche o formulário de liberação, tá? Então, ele tem que anexar a esse formulário de liberação o plano de estágio que ele preencheu anteriormente e solicitar ao representante da instituição, normalmente é o diretor da instituição, mas na ausência dele, né, pode ser um diretor de ensino ou até o coordenador do curso de licenciatura em computação. Ele solicita, então, a liberação para começar a estagiar, né? Ou seja, para representar a nossa instituição de ensino, o IFRJ, em outro ambiente, no ambiente externo. Para isso, ele tem que citar quem é o seu professor orientador de estágio. Então, ele já tem, né, antes de preencher o formulário de liberação, a solicitação de liberação para estagiar, ele tem que convidar, então, um professor para ser o seu orientador de estágio e nomear esse orientador ali na documentação.
Com essa documentação preenchida, o aluno já pode começar a estagiar. Só que para isso ele precisa preencher, né, o último documento, né, para liberação, que é o termo de compromisso, que é uma coisa que inclusive vai respaldar o nosso aluno. Como a gente viu, como eu falei para vocês, quando tem o símbolo do governo federal ali em cima, não é documentação de aluno, né? É documentação de instituição. Mas essa é uma exceção. Por quê? Porque o termo de compromisso, ele é como se fosse um contrato. Ele tem que ser preenchido em 3 vias, e uma via fica no IFRJ, na coordenação de estágio, né, que é o COIEE, Coordenação de Integração Empresa-Escola. Outra via fica na instituição concedente, né, a instituição que está concedendo a oportunidade de estágio para os nossos alunos. E a terceira via fica com o próprio aluno, né, que é um dos interessados nesse contrato, porque é a atuação dele que vai contar. Então, nesse contrato, né, que é o termo de compromisso, tem características, né, a serem preenchidas nesse documento, como, por exemplo, quais dias da semana em que o aluno vai estagiar, quantas horas por dia ele vai estagiar, quem vai acompanhar ele no ambiente de estágio, né, ou seja, vai ser seu supervisor. Então, tem várias características que precisam ser colocadas nesse documento e respeitadas, né, porque é um contrato de estágio. Ok? Bom, então esses são os 4 documentos para o aluno começar a estagiar. Depois que ele já está estagiando, né, e aí ele vai contabilizando as suas horas, né, através de várias documentações, nós temos aqui algumas, né? Quando ele finaliza as horas de estágio, ele preenche esses 3 documentos. Aliás, ele não preenche os 3. 2 desses documentos aqui são preenchidos por ele. Vamos analisar. O primeiro documento que está descrito ali é a ficha de frequência e avaliação do estagiário. Então, quem controla a frequência e a avaliação do estagiário é o supervisor de estágio. Então, é o funcionário da empresa ou da escola onde o aluno está estagiando que vai fazer o controle, né? Se o aluno, se o estagiário faltou, se ele está vindo periodicamente, né? Se ele está se atrasando na chegada, se ele está saindo mais cedo, e vai avaliar vários critérios desse estagiário, né? Como pontualidade, assiduidade, cordialidade, como profissionalismo, né? E por aí vai. São vários quesitos que são avaliados ali, né? Iniciativa. Depois, o aluno mesmo faz um relatório de estágio. Esse relatório deve ser entregue para o professor orientador de estágio. Ele vai entregar esse relatório para o professor que ele convidou para ser o orientador dele do estágio. Nesse relatório, ele tem que descrever tudo que ele fez. Então, é bem parecido com o plano de atividade. Só que o plano é uma coisa que o estagiário pretende fazer, planeja fazer. E o relatório é o que realmente foi feito, né, ao longo do período de estágio. Então, ele vai relatar ali. E, por último, é a avaliação de estágio, né? Ou seja, um documento em que o aluno vai avaliar o local onde ele fez estágio. Se ele foi bem recebido, se ele foi bem orientado, né? Se ele foi respeitado e por aí vai, né? Então, deixa eu mostrar para vocês algumas dessas documentações. Essa daqui é a ficha de avaliação e de frequência, né? Onde o supervisor avalia o estagiário. Essa ficha não é para ser preenchida pelo aluno, e sim pelo supervisor de estágio. Bom, essa ficha, é a capa, né, do relatório de estágio, onde o aluno vai relatar textualmente tudo que ele fez no ambiente de estágio e entregar para o seu professor orientador de estágio. E essa é a avaliação de estágio, onde o aluno vai avaliar o ambiente onde ele estagiou, né, para dizer se ele foi bem recebido e por aí vai, como eu acabei de comentar com vocês. Esse documento é muito importante para que o nosso COEE possa saber qual é o tipo de perfil que ele envia para cada instituição. Ou até se ele deixa de enviar estagiário para uma determinada instituição, caso, né, a gente tenha históricos de maus tratos dos nossos alunos, né, por exemplo, numa instituição, né, onde foi solicitada a presença de um estagiário. Ok? Bom, então, esses documentos, então, todos devem ser entregues, né, aos seus respectivos destinatários. E aí, existe também, né, documentos adicionais, como, por exemplo, o termo aditivo. O termo aditivo é
um termo que adiciona tempo, também tem um símbolozinho ali do governo federal, então o termo aditivo é aditivo ao termo de compromisso, né? Ou seja, é um adicional ao termo de compromisso. Por quê? Porque cada aluno pode estagiar um período de, no máximo, 2 anos numa instituição. Né? Passou de 2 anos, já caracteriza vínculo empregatício, então tem que ser assinada a carteira de trabalho. Só que a maioria dos contratos de estágio, que são os termos de compromisso, como a gente viu, eles são assinados com um tempo menor, né? Provavelmente aí 1 ano, a maioria dos casos é assinado com um tempo de 1 ano, podendo ser prorrogado a mais 1 ano. E aí a prorrogação é feita pelo termo aditivo. Algumas instituições preferem até um tempo menor, né? De 6 meses, né? 6 meses, então está previsto no termo de compromisso que o estagiário vai ficar estagiando naquele ambiente por 6 meses. Se for de interesse da instituição que o aluno continue estagiando ali, aí ela preenche o termo aditivo para renovar por mais um tempo a atuação do estagiário naquele ambiente. Ok? E o requerimento de aproveitamento de carga horária é o seguinte: às vezes nós temos alunos que já atuam profissionalmente, já trabalham em empresas na área de computação ou em escolas, né, na área educacional. Então, essa experiência profissional ela pode ser aproveitada, né, como carga horária de estágio, como parte da carga horária de estágio, como a gente vai ver daqui a pouco a organização da carga horária do estágio. Então, para solicitar o aproveitamento, né, da carga horária profissional como horas de estágio, é esse documento que deve ser preenchido. Né? Então, anexado a esse documento, como a gente viu ali embaixo, tem que colocar uma cópia da carteira de trabalho ou do contrato, né, para provar que o aluno é um profissional da área, uma declaração do supervisor dizendo o que o profissional faz ali, ou seja, um chefe imediato, né, comprovando o que o funcionário faz na empresa, né, e por aí vai, né, ou seja, tem que ter toda a documentação que está sendo colocada ali. Bom, e aí essa solicitação, esse requerimento de aproveitamento da carga horária é enviado para os professores do curso, para o colegiado. E eles vão, então, deferir ou não de acordo com cada solicitação, com cada requerimento, né? Tem que ser analisado caso a caso. Bom, a estrutura organizacional do estágio, ela é assim, né? O estágio, ele é dividido, a carga horária total para um aluno de licenciatura em computação, né? O estágio obrigatório total é de 405 horas. Só que uma parte é teórica e outra parte é prática. A parte teórica, né, a teoria, ela é subdividida em 3 blocos de 27 horas cada uma, que são exatamente as disciplinas de estágio 1, estágio 2 e estágio 3, né, que acontecem no 5º, 6º e 7º período. A parte prática, né, então, ou seja, voltando, repetindo, a disciplina de estágio 1, 2 e 3 é uma disciplina como outra qualquer, né, que estuda a documentação, né, isso tudo que eu estou falando nesse vídeo e mais outros aspectos, né, que devem ser abordados em discussões em sala de aula sobre a prática de estágio, tá? A parte prática, efetivamente, de estágio, ela também é subdividida em 3 blocos, mas são 3 blocos de 108 horas. Existe um bloco interno, onde o aluno deve estagiar dentro do próprio IFRJ, né? Então, nos cursos técnico de nível médio ou técnico pós-médio, né? Ou cursos FIC, ou cursos de extensão, né? O aluno pode estagiar acompanhando um professor do próprio IFRJ. Então, é um bloco de 108 horas. Existe o bloco externo. O bloco externo deve ser feito fora do IFRJ, ou seja, numa outra escola da rede privada ou da rede pública, seja da esfera municipal, estadual ou até mesmo federal, ou então até em empresas, né, ou até em ambientes corporativos, empresas na área de tecnologia da informação, né, de computação em geral, ou até empresas na área de educação mesmo, né, que fazem criação de material didático. Esse bloco externo é que pode ser substituído pelo aproveitamento de carga horária profissional, quando o aluno, então, entra com aquele regulamento que a gente viu no slide anterior, né, solicitando o aproveitamento de carga horária por ele já trabalhar na área de TI ou já trabalhar como professor, né, ou numa escola, né, desenvolvendo alguma atividade ou da área computacional ou da área educacional. E o terceiro e último bloco prático é o bloco
onde o nosso aluno tem que desenvolver um projeto de intervenção pedagógica, né? O projeto de intervenção pedagógica é quando o aluno observa em um dos dois ambientes onde ele teve que fazer o estágio prático, ou interno ou externo, alguma, quando ele identifica alguma característica que pode ser melhorado, né? Ou seja, identificou uma falha na aprendizagem de ciências exatas, e aí ele vai sugerir que os professores ou que a instituição adote o uso de um software específico ou de uma metodologia de ensino específica, né, para poder otimizar a aprendizagem de tais conceitos, né? Então, aqui são, né, algumas premissas para um projeto de intervenção pedagógica, né? Ou seja, tem que ser uma problemática da realidade vivida, ou seja, o que ele identificou realmente, né, que foi um problema, uma coisa que precisa ser melhorada em um dos dois ambientes de estágio dele, seja interno ou externo. Ele tem que se aprofundar teoricamente naquilo, então ele faz pesquisas relacionadas àquela deficiência de aprendizagem e supostas soluções, né? E ele produz, né, o conhecimento, ou seja, ele produz então uma proposta de solução ou de uma proposta para amenizar, né, uma deficiência que foi identificada. E monta então o seu projeto de intervenção. A intervenção acontece, né, durante uma aula prática que deve ser ministrado pelo estagiário em um ambiente de estágio, né, quando ele é acadêmico, ou em uma intervenção profissional, quando é feita numa instituição corporativa. Esse projeto deve ser escrito, né, como uma proposta de projeto mesmo, né, com capa, objetivo, justificativa, metodologia, conclusão, bibliografia, né? Então é um projeto mesmo de intervenção pedagógica, ok? Bom, aqui eu coloquei alguns direitos e deveres, né, do estagiário para a gente ficar mais ou menos, né, a par do que acontece. E alguns direitos, né, dos estagiários são, por exemplo, ó, seguro contra acidentes, né? Todos os alunos do IFRJ já são segurados, né? Fazendo a matrícula no IFRJ, os nossos alunos já têm seguro contra acidentes. Inclusive, nem precisa estar estagiando. Durante as aulas, dentro do campus do IFRJ, se acontecer algum acidente, os nossos alunos têm seguro. O estagiário também tem direito a uma férias de 30 dias, depois de um ano de estágio, né? Então, se o estágio dele durar mais do que um ano, antes de emendar um ano no outro, ele tem que tirar um período de 30 dias. Ele tem direito a um período de 30 dias de férias. Concessão de bolsa ou auxílio, se assim for previsto no termo de compromisso, né? Então, se no contrato lá do estágio tiver concessão de bolsa, porque a empresa, a instituição também não é obrigada a pagar bolsa ou auxílio para o estagiário. Ter um supervisor no ambiente de estágio, é direito dele ter um profissional ou um professor, né, no ambiente de estágio. O aluno ele não tem que ser colocado para atuar profissionalmente no seu ambiente de estágio. O ambiente de estágio é uma extensão da sala de aula dele, do curso dele. Então ele está naquele ambiente de estágio para aprender e não para desempenhar funções profissionais. Ele não é um profissional da empresa ou da escola. Então ele não pode dar aula sozinho, ele não pode trabalhar sozinho, sem supervisão de ninguém. Então é uma extensão da sala, ele está ali para aprender com um profissional já formado. Tem direito a limite de trabalho de 6 horas por dia ou 30 horas por semana, né? Então, ambiente de estágio, por exemplo, que trabalham, que porventura, né, precisem, né, que o estagiário atue de segunda a sábado, né, 6 dias na semana, não pode colocar, por exemplo, o aluno para estagiar 6 horas por dia, né? Senão daria 36 horas na semana. Então, se é para estagiar de segunda a sábado, o limite é 5 horas por dia. Se é de segunda a sexta, aí já pode, né, aumentar esse limite para 6 horas por dia. São 5 dias, daria 30 horas por semana. Bom, os direitos, né, de CLT em ausência de termo ou de seguro, ou seja, se alguma coisa não for cumprida do que está previsto no termo de compromisso, o estagiário ele tem os mesmos direitos de um contratado, de um profissional empregado naquela instituição, naquela escola ou naquela empresa. Ele tem direito de ter dispensa ou redução de carga horária nos dias em que ele tem avaliação na faculdade, né? Então ele tem que previamente informar o supervisor, olha, tais dias da semana eu vou ter avaliação, vou apresentar um trabalho,
num seminário, tenho que fazer uma visita técnica, né? Eu vou ter prova. Então, ele avisa com antecedência, ele tem o direito a ter ou a dispensa daquele dia ou a redução da carga horária para que ele possa estudar. E auxílio transporte em caso do estágio obrigatório, né? Que é o caso do Campus Pinheiral. É o caso do curso de licenciatura em computação. Como o estágio é obrigatório, quando o aluno tem que estagiar, ou quando o aluno consegue, né, uma oportunidade para estagiar numa localização que é muito distante de onde ele mora ou de onde ele estuda, ele tem direito a receber da instituição concedente um auxílio transporte. Bom, e o que são deveres do estagiário? Apresentar o relatório a cada 6 meses. A cada 6 meses ele tem aquele relatório de estágio que eu mostrei para vocês, que tem uma capa que ele tem que entregar para o orientador de estágio, tem que ser entregue a cada 6 meses. Cumprir tudo que foi acordado no termo de compromisso. O termo de compromisso, então, é um contrato mesmo de estágio. Então, o que tiver estabelecido ali tem que ser cumprido. Tem que ter matrícula e frequência regular na instituição de ensino. Então, se ele parar de frequentar a instituição de ensino, ele perde o estágio. É um dever dele, né, frequentar. E é dever do estagiário também manter um máximo de 2 anos de contrato, né? Ou seja, o estagiário não pode estagiar por mais de 2 anos numa determinada empresa, né? Então, é o limite máximo de uma prática de estágio. Pessoal, então espero ter, com esse vídeo, elucidado um pouco as dúvidas de vocês. Quem ainda tiver alguma dúvida, meu e-mail está aqui no vídeo, né? roberto.silveira@ifrj.edu.br. Pode me procurar na instituição também, que com muito prazer eu vou conversar com vocês e tentar elucidar, né, as dúvidas, e para que a gente possa, né, com o maior número de êxito possível, ter os estágios de vocês de forma bem sucedida na nossa instituição. Ok? Muito obrigado. Até a próxima, então.